Olá, eu sou Marco Oliveira. Hoje são 5 de fevereiro de 2018. O vídeo é o de número 230 e o tema é períodos históricos da projeciologia. Vamos ver aqui os períodos ou divisões da história da filosofia. A história da projeciologia pode ser dividida em 4 períodos distintos: o período antigo, o período esotérico, o período exotérico e o período laboratorial. Vamos ver o período antigo. O primeiro período antigo, ou empírico, inicia-se com a própria humanidade e termina no fim do século XIV. Abrange as projeções conscienciais lúcidas, espontâneas e provocadas, registradas na mitologia das sociedades primitivas, permanecendo ainda no folclore de muitas nações, até as múltiplas iniciações em templos diversos, desde as religiões tribais de todas as civilizações terrestres. Iniciação. Nesta fase, as projeções conscienciais lúcidas se escondiam sob a denominação genérica de iniciação, permanecendo energicamente restritas ao processo dos templos em todas as religiões, tanto as simples, primitivas, quanto as desenvolvidas ainda atuais. Envolvidas em seus processos, há profundas conotações místicas, em parte como um recurso até de sobrevivência de seus próceres. Perseguições. Neste período, naturalmente, quem produzia a experiência da projeção consciencial lúcida, em muitos casos, sofria a pressão do fanatismo vigente, sendo rotulado de demente ou de feitiçaria. Os atos parapsíquicos, em geral, classificados como práticas espúrias, eram rotineiras e severamente condenados, conforme se constata nestas 5 passagens do próprio texto bíblico. As feiticeiras e os magos deviam ser executados. Êxodo 23, 18. Os exercícios das faculdades paranormais eram taxativamente proibidos. Levítico 19, 26. Os animistas e os médiuns militantes foram execrados e desterrados. Deuteronômio 18, 10. Os profetas e os pressagiadores eram sumariamente expulsos dos lugares onde apareciam. 2 Reis 21, 6. E os livros sobre a magia, o animismo e o mediunismo foram exemplarmente queimados às vistas do público em autos de fé. Atos 19, 19. Exotérico, ou melhor, esotérico. O segundo período esotérico ou pré-científico vai desde o século XV até o século XIX. Esotérico, como se sabe, é tudo o que exige para ser compreendido uma iniciação limitada a um reduzido círculo de pessoas. Nesta fase, a projeção consciencial lúcida foi caracterizada pelo aspecto prejudicial de forte sonegação de informações adequadas a seu respeito perante o público em geral, presa à ignorância sobre as condutas eficazes para a produção do fenômeno projetivo. Voluntariamente foi encoberta sempre sob espessa cortina de fumaça,
sendo mantida como instrumento de dominação política, através do fascínio místico das massas pelo espírito medieval obscurantista, reflexo de séculos, ou talvez seria mais correto escrever milênios anteriores. Bruxas. O tema das projeções conscientes era mantido escondido, criminosamente vedado ao grande público, o povão, circulando apenas por estreitíssimos corredores de informação, sob a ação de poderosíssimas legiões reacionárias. Surgiram nesta fase, como nunca, perseguições implacáveis aos sensitivos e projetores, a caça generalizada às bruxas, notadamente em toda a Europa, e o predomínio de crendices, dogmas, preconceitos, superstições, tabus e tradições errôneas. Encobrimento. Os métodos empregados para se projetar conscientemente através dos séculos e das gerações sucessivas neste período esotérico foram mantidos interditados ao escrutínio do grande público, seguindo uma política ortodoxa monopolizadora, segregacionista de casta. Tal política, calcada na censura, na sonegação de informações e no encobrimento intencional dos fatos, permitia que se abafasse a verdade, proibindo os adeptos iniciados de falar em público sobre suas experiências projetivas, e estes jamais diziam nem registravam tudo o que experimentavam e sabiam a respeito dos fenômenos parapsíquicos. Remanescentes. Observa ainda hoje remanescentes do encobrimento dos fatos, das técnicas de indução da projeção consciente emanadas dos yogis tibetanos, onde sobressai a clara intenção de desencorajar o interesse dos estranhos pelo assunto. Isso torna-se patente pela inescondível adulteração de preceitos e a criação de cortinas de fumaça lançadas através de terminologia confusa, rituais abstrusos, métodos rebuscados e práticas ridículas. Ocultismo. Até aquela época, os ensinamentos sobre as projeções conscientes ficavam na sombra, de posse apenas dos fervorosos adeptos do esoterismo ou ocultismo, nas sociedades herméticas fechadas em torno de seus membros, que sempre tiveram repugnância em fazer proselitismo e divulgar os seus conhecimentos. Partiam eles do princípio aparentemente lógico de que toda a sua doutrina deveria manter-se deliberadamente escondida, secreta, pois ao ser revelada, obviamente deixaria de ser oculta. Na verdade, a revelação eliminaria a repressão na sociedade e o espírito segregacionista que mantinham coesos os iniciados em torno dos mesmos princípios. Tempo. Contudo, o tempo seguiu à frente, até que chegou a ocasião em que tais razões segregacionistas não mais subsistiram, terminando o boicote ao aspecto nitidamente esotérico das práticas projetivas, prevalecendo a racionalidade, o espírito de fraternidade e a liberdade de manifestação. As experiências da projeção consciente vieram então trazer esclarecimento, conforto e a certeza das realidades paranormais ou extrafísicas para muita gente. A geografia. Depois que os projetores conscientes foram ridicularizados, perseguidos, aprisionados, castigados, cremados e canonizados nesta ordem, a projeção consciente pouco a pouco foi saindo de suas caracterizações como se fosse mera manifestação grosseira de bruxaria. Por certo tempo, o fenômeno foi incluído entre as visões místicas dos devotos e teólogos e dentro dos quadros, biografias e narrativas da hagiografia. Marcas.
excluídos casos de bilocação consciencial arrolado entre os fenômenos da geografia através dos tempos, merecem registro no século XVIII dos projetores que marcaram a história da projeciologia. Primeiro-ministro americano Quaker Thomas Say, 1709-1796, que deixou relatado em detalhes uma projeção consciente produzida quando estava em estado de coma em 1726. Precursor. A segunda marca na história da projeciologia no século XVIII devemos ao filósofo, teólogo e vidente sueco Emanuel Swedenborg, 1688-1772, o precursor da projeciologia, o maior projetor consciente que surgiu até aquela época, pioneiro das mensagens dos espíritos, seres desencarnados ou amparadores. Este autor deixou numerosos volumes com relatos de suas experiências, notadamente os Diarii Spiritualis, nos quais narra muitas de suas projeções conscientes iniciadas em 1745 e que se estenderam em séries contínuas até 1765, com elevadas expressões da vida dupla da consciência encarnada entre os planos conscienciais. Profeta. O genial escritor francês Honoré de Balzac, 1799-1850, o profeta da projeciologia, anunciou claramente de modo incontrovertível o surgimento da nova ciência antes mesmo do advento do espiritismo, da metapsíquica e da parapsicologia e da psicotrônica no ano de 1832. Em 1982, comemorei privativamente o sesquicentenário dessa profecia. Balzac colocou na boca do personagem Louis Lambert, da novela psicológica autobiográfica com o mesmo título, as perguntas e afirmações. Se eu estava aqui enquanto dormia na minha alcova, este fato não constitui uma separação completa entre o meu corpo e meu interior? Ora, se meu espírito e meu corpo puderam separar-se durante o sono, por que não poderei eu divorciá-los igualmente durante a vigília? Estes fatos se verificaram pelo poder de uma faculdade, que põe em movimento um segundo ser ao qual meu corpo serve de invólucro. Se durante a noite, na mais absoluta imobilidade, atravessei os espaços, então os homens terão faculdades internas, independentes das leis físicas exteriores. Por que terão os homens refletido tão pouco até agora sobre os fenômenos, sobre os acidentes do sono, que acusam neles uma dupla vida? Não haverá uma nova ciência neste fenômeno? Como se lê no texto deste volume, a separação completa dá-se o nome de 10 coincidências, veículos de manifestação da consciência. A tal faculdade está sendo chamada pela expressão projetabilidade, e o segundo ser, no caso, é o psicossoma, e a nova ciência foi denominada projeciologia. Como se observa, tudo aconteceu, segundo os fatos naturais, de modo exato e racional, conforme a previsão. Espiritismo. Por fim, a experiência da projeção consciente se firmou como prodígio da bilocação física ou da bicorporoidade. Nos estudos da emancipação da alma, expressões estas empregadas frequentemente por autores do século XIX, inclusive pelo codificador do espiritismo na França, Allan Kardec, 1804-1869. Exotérico. O terceiro período exotérico inicial científico estende-se desde 1905, com as projeções conscientes constatadas publicamente de Winston Newton Turvey, 1873-1912, na Inglaterra, passando pelas clarinadas originais de alerta de Prescott e of Hall, em 1916, nos Estados Unidos da América.
A publicação da experiência de Hal Calloway, 1886-1949, sob o pseudônimo de Oliver Fox, novamente na Inglaterra, em 1920. Johannes Holmberg, dinamarquês, que comunicou seus experimentos projetivos pessoais ao primeiro Congresso Internacional de Pesquisas Psíquicas em Copenhague, Dinamarca, em 1921. E até hoje, em geral, é esquecido, né? Sylvan Joseph Moudon, 1903-1971, a começar de 1929 nos Estados Unidos da América, e um livro de Marcel Louis Fourhan, Irã, na França, até os trabalhos minuciosos de Robert Crookell, em 1960, na Inglaterra. Caracterizou-se pela abertura o exoterismo do relativo conhecimento do fenômeno da projeção consciente ao grande público, desmistificando e desmistificando o assunto, já bem caracterizado e a esse tempo pela expressão projeção astral. Metapsíquica. Esta fase foi o início das projeções induzidas pelo magnetismo animal, produzidas pelos pesquisadores da Escola Francesa de Paris, Hector Deauville, 1848-1923, e Charles Lancelin, 1852, e a popularização ou democratização da projeção consciente através das experiências individuais, melhor recebidas pelas mentalidades abertas relatadas em dezenas de obras de profunda significação e autenticidade. Aqui terminou a metapsíquica e teve início a parapsicologia a partir do Congresso de Utrecht, Holanda, em 1953. Laboratorial. Finalmente, o quarto e último período seria o contemporâneo, iniciado por Charles Theodore Tart, 1937, em 1966, nos Estados Unidos da América, quando este pesquisador realizou a primeira tentativa de retirar a projeção consciente do âmbito restrito dos experimentos individuais para o recesso do laboratório, efetuando experiências com a jovem projetora, até hoje desconhecida do público, Miss Z. Este período se estende até a época atual. OBE. Nesta fase, a projeção astral foi recunhada eufemisticamente como OBE, Out of the Body Experience, experiência fora do corpo humano, ou projeção da consciência para fora do corpo físico, denominação menos romântica, utilizada hoje por muitos parapsicólogos e introduzida nos laboratórios sofisticados do mundo científico pela parapsicologia. Ocorre em consequência a intensificação das pesquisas estatísticas de opinião pública sobre o assunto e fenômenos correlatos, o uso de instrumentação laboratorial mais sofisticada, desde mapas gráficos e tabelas, passando pelos medidores de reações epidérmicas BSRG, ESR, o eletroencefalógrafo EEG, eletrocardiógrafo ECG, eletroopticógrafo EOG, o fotoplastismógrafo digital e polígrafos diversos, até chegar aos intercomunicadores, cassetes e videocassetes atuais, gravadores e instrumentos diversos. Perspectivas. A exatidão deste esquema é discutível. Conforme as áreas geográficas, costumes, usos e níveis culturais, os períodos antigo, esotérico e exotérico continuam a existir e têm representantes entre nós. Contudo, o período laboratorial acena com perspectivas realmente otimistas e animadoras para oferecer à humanidade terrestre esforços novos em direção a uma síntese e maior compreensão dos fatos estabelecidos pela projeciologia. Vimos aí os períodos históricos da projeciologia. Aguardamos que pessoas, projetores, estudiosos possam nos brindar com esses períodos de forma mais aprofundada, de maior conteúdo, de mais didática,
para trazer a público toda essa casuística desde a Idade Antiga até a data atual. Aguardamos essas pessoas, projetores. Qualquer dúvida, pode escrever para conscienciologiavideos@gmail.com ou se inscreva no meu canal no YouTube, Marco Oliveira, que responderei com a brevidade possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.